O esporte pode salvar vidas e muitas vezes começa com uma luta. Eu sou Mari Canedo e você está no Fala Mais Podcast, um programa que vai muito além do esporte. Aqui nós falamos sobre transformação, disciplina, mérito e hoje vamos falar sobre a história da Tropa Thai, que traz muito o assunto, o tema de como o esporte pode mudar uma comunidade, como pode mudar vidas. Estou aqui com o Eduardo Pachu, que é líder da Tropa Thai e ex-atleta, e também com o Renan, que é atleta da Tropa Thai e encontrou na luta um novo caminho. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Prazer é nosso. Obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui, dispondo do tempo de vocês para contar um pouco dessa história tão bonita que é da Tropa Thai, que vem modificando a vida de tantos jovens, né? Eu posso falar, até porque eu conheci a Tropa Thai pelo meu filho, ele começou a treinar com um dos instrutores da Tropa Thai e eu vejo a diferença que faz, fui conhecendo cada vez mais a história de vocês e não tive a menor dúvida que vocês tinham que vir aqui falar mais sobre a Top Thai com a gente. Legal. E eu vou começar perguntando aqui para o Pachu. Pachu, como nasceu a Tropa Thai e com qual propósito? Então, a gente começamos assim, né? A gente sempre foi lutador, tanto eu quanto o Diego Braga, e sempre tivemos a oportunidade de dar aula em uns projetos na comunidade, no Rio das Pedras e na Tijuquinha. Aí nisso foi crescendo, né? Com o ano o projeto era gratuito, então muita gente vinha, né? Que naquela época não tinha muita gente na área que dava aula de Muay Thai, nada disso, então todo mundo queria fazer parte daquele ali, conhecer o que era o Muay Thai que a gente levamos para lá. E aí então foi passando os anos, os garotos foram ficando mais maduros, né? Mais se graduando, crescendo, e acabou que cada um começou a dar aula, né? Em alguns lugares, entendeu? Então a gente chegamos na conclusão, conversamos juntos com alguns amigos nossos também, professores, mestres. Pô, por que vocês não fazem uma equipe para fazer um time só, em vez de ficar Eduardo Pachu, Diego Braga, Joãozinho, Renato, entendeu? Porque era espalhado assim. Então a gente começamos a pensar num nome que eu até sugeri, tinha dois nomes na época, eu até falei que o Diego, ele falou Tropa Thai e eu falei Frota Thai. Aí ele falou, não, tropa, frota não. Eu falei, não, vamos tropa, porque é muita gente, né? Eu falei, vamos tropa, então fechou. Aí isso aí, pô, depois de tantos anos dando mal, né? Mas que a gente já tá, eu tô com 32 anos fazendo a modalidade. É, e então a gente chegamos à conclusão de montar esse time. A gente fizemos a empresa, abrimos um CNPJ e formamos a nossa associação Tropatai, e é onde acabou. Aí todo mundo era Tropatai, não tinha mais um nome específico. Cada um leva seu nome, professor Renan, professor Eduardo, mas o nome do time é Tropatai. O que a gente leva no peito é essa marca aqui, e cada professor dá as suas aulas nas suas academias, inclusive nas academias da Tropatai. Foi assim que começou. Perfeito. E a Tropa Thai é o Muay Thai que vocês ensinam, né? Que vocês treinam, é o Muay Thai. Porque tem as outras lutas, eu às vezes fico meio perdida, porque no MMA são várias modalidades, né? Vale tudo. E eu queria que você me contasse um pouquinho a particularidade do Muay Thai, diferentemente das outras lutas. Então, primeiro eu vou falar que existe o Muay Thai profissional e o Muay Thai coletivo, né? O Muay Thai comercial, né? Que é a pessoa que vai ali para fazer uma coisa mental, para ajudar na cabeça, para perder um peso, estar em forma, para os pais que levam as crianças para ter uma disciplina, ter regras em casa, que às vezes a criança, o nosso maior público hoje é a criança, eu digo comercial, né? Nós temos mais de 200 e poucos alunos, crianças, pagantes. Então, às vezes ela respeita muito mais até o professor, de que às vezes tem mais respeito pelo professor, pelo mestre ali, né? De que ir em casa com os pais. A gente já tivemos muitas conversas sobre isso. Teve muitos pais que já procuraram professores nossos, né? Que hoje eu já dei muita aula, muito para crianças. Hoje eu não dou mais aulas para crianças. Quem dá hoje são nossos professores. E isso é a primeira parte, né? Então tem essa aula coletiva, que é a aula comercial, que é uma aula básica, né? Que você aprende técnicas, né? Você vai ali, a pessoa não quer nem se toque uma outra, quer bater um saco, quer dar um soco numa manopla, que é uma coisa que segura, aprende a escolinha, usa um pezinho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as dúvidas sobre a questão do Muay Thai imigrando para o MMA,
é que muda muita coisa, porque você não tem que treinar só o Muay Thai. Você vai ter que treinar outras modalidades. Porque o MMA é um mix, né? Um mix das artes marciais. Então, se você tem que treinar boxe, você tem que treinar jiu-jitsu, você tem que treinar o wrestling, e você tem que ter um preparador físico para te deixar em forma. E outros que têm outras modalidades, gostam de fazer um karatê, um judô, isso aí é de cada um. Mas no mínimo você tem que estar sabendo pelo menos 3 modalidades ali para você estar evoluindo nessa parte profissional, que é o Muay Thai para o MMA. Entendeu? Que é diferente do Muay Thai comercial, que é o Muay Thai para você lá fitness. Entendeu? Então Perfeito. essa é a realidade. Perfeito. E agora deixa eu perguntar para o Renan. Renan, como você conheceu o Tropa Thai e o que mudou na sua vida desde então? Pô, mudou muita coisa. Conheci a Tropa Thai através do meu professor de Muay Thai, né? O Farinha Alexandre, conhecido como Mastodonte, ali por volta de 2018. 2018. Eu trabalhava, já treinava, tinha acabado de ficar desempregado, aí meu mestre, vamos treinar lá todo dia e tal, não tá fazendo nada. Comecei a ir nessa rotina. Ele me apresentou o Diego ao Pachu, né? Aí comecei a competir. Após 3 meses ali, o Pachu me perguntou se eu gostaria de competir, né? Fiz a minha primeira modalidade, minha primeira competição no amador. Nocauteei, primeiro round, não, segundo round e me apaixonei. Desde então, segui, dei caminho, né? Evolui bastante na parte técnica, que eu não conhecia o Wesley, só treinava Muay Thai e Jiu-Jitsu, né? Consegui que além disso tudo, além de treinar, tu ainda tem que conseguir fazer a mistura de encaixar um jogo que são totalmente uma modalidade diferente. Uma coisa é você treinar só Muay Thai, uma coisa é você treinar só o Jiu-Jitsu. Agora você conseguir fazer esse mix, que é o diferencial, pra você conseguir evoluir como atleta, né? Esse ter um destaque ali, não ser só aquele lutador, como o mestre falou. Ser aquele só lutador de Muay Thai ou ser só lutador de Jiu-Jitsu. Não é mais, agora é um mix, né? Tem que saber de tudo De um tudo, pouco, de né? tudo um Saber pouco. um momento de utilizar cada Cada técnica, técnica, cada momento. né? Falando então de desafios no caminho, Renan, qual foi o maior desafio que você teve até você conseguir chegar ao seu primeiro título? E como você superou? Pô, meu primeiro desafio. Pô, na final, a minha primeira conquista do cinturão do MEC, foi duas, foi em volta de 2 ou 3 semanas antes do evento, eu tive uma lesão, foi no joelho, foi no joelho e me impediu de treinar, acho que foi 3 semanas. Eu fiquei quase uma semana tendo que me recuperar dessa lesão e treinando, mas entre aspas, né, não era aquele treino físico específico para luta. Então eu tinha que me ter um cuidado redobrado para não piorar a lesão e ao mesmo tempo continuar no foco para a luta, né, junto à dieta, ao percurso que é longo que eu faço todo dia, né? E isso para mim gerou grande preocupação, falando em termo físico. E também gerou um estresse mental, né? Que você fica sempre naquela, se vai dar, se vai ser possível fazer a luta na melhor performance mesmo lesionado, né? Aí o mestre me apresentou ao Bruno, né, que é um fisioterapeuta que me ajudou nesse processo de recuperação. Eu consegui fazer uma excelente luta, né? Foi a última mesmo. Eu consegui fazer uma luta, tanto consegui nocautear não, finalizar, né, na luta. Qual Eu é a não senti no diferença joelho. de finalizar e nocautear? Finalizar é quando você aperta a pessoa pelo pescoço, ela bate, ou Tem você uma pega o submissão, braço, ela né? bate. Nocautear é quando você dá um soco e a pessoa Ah, apaga. tá. Aham. O que você gostaria de ser interessante mais? Interessante. Ah, eu acho que eu gostaria de nocautear. É, Nocautear parece ser mais divertido, né? Muito, muito legal. É. E, Pachu, como é que você define a tua relação com os atletas, né? Quais valores você busca transmitir durante o treino para os seus atletas? então, para mim eles são como filhos, né? Eu sei que eu sinto uma energia muito forte ali. Eu falo que tem dias que eu tô iluminado ali, que eles ficam, cara, o mestre hoje tá. Tem dias que eu tô cansado, é cada dia a dia, né? Mas a energia deles é muito, muito importante para mim. Eu acho que se não fosse eles,
Eu não estaria nem, mas eu comentei com eles essa semana, se não fosse eles ali, eu não estaria mais aqui no Brasil. Eu já teria ido trabalhar fora, como eu já tive várias propostas. Todo tempo eu tenho. Então, mas eu sei que eu tenho que seguir o legado, eu tenho que cuidar deles, como eu também peço para eles cuidarem de mim, entendeu? Que todo mundo precisa de ser cuidado. Então, para mim, pô, eles, pô, são como filhos, pô, e a gente é muito unido. Se um dia você tiver a oportunidade de ver como é um treino nosso lá, porque nós também temos outros professores que a Trapatai, posso dizer que eu sou líder hoje, mas se eu não tivesse ajuda dos outros professores que trabalham comigo, como o mestre Léo Lustosa, como o Clécio Gomes Xará, que é um bom professor de boxe também, e até o Saulo, que é Saulo Ventura, que ajuda a gente ali na parte física, e o Alexei também, que é um cara que é conhecido, foi meu treinador. São pessoas que se a gente tivesse junto comigo, não estaria nada acontecido, que eu não tenho como fazer tudo isso sozinho. É difícil. Agora a gente está falando aqui agora antes. Uma modalidade cada um, uma professora de wrestling, outra de boxe, outra de jiu-jitsu. Mesmo que eu entenda um pouco de cada coisa, mas essa é uma sobrecarga muito grande. Que eu também tenho uma minha vida, né? Eu tenho uma vida Lógico. fora de tudo isso, né? Aquele é meu trabalho, mas também tenho que dar atenção para minha família e tentar melhorar cada vez mais. Então, eles para mim são, pô, meus queridos. Legal, legal, muito bacana. Não é A só, gente nota isso. não é só uma relação de mestre e aluno, né? Como ele falou, pai para filho, não vai só no tatame, vai além disso. Dá muitos conselhos pra gente, mostra sempre o melhor caminho, sinaliza onde a gente está errando, para a gente poder sempre buscar evoluir e melhorar cada vez mais, para que isso se torne grandes frutos, né? Buscar sempre a melhoria, né? Vamos se apoiando no outro ali sempre. Exatamente. Muito bom, gente, muito bom. E em relação à metodologia de treino, como funciona a metodologia da Tropa Time? Você estava falando, né, que tem assim diferentes instrutores, cada um com uma especialidade. Como é que funciona? Então, a gente é muita coisa para treinar, né? Na verdade, esse esporte eu sempre falo, às vezes brinco, pô, eu tenho duas frases que eu sempre falo. Se não fosse a luta, cara, eu sempre boto isso nas minhas postagens. O que seria da minha vida, né? Porque eu já fui pintor de carro, já trabalhei de flanelinha, enfim, a luta salvou minha vida. Mas a gente tem cada dia um dia de treino, entendeu? Um dia é o Muay Thai, um dia é o wrestling, um dia é o Jiu-Jitsu, um dia é a preparação física, um dia é um boxe, e tem um dia que, 2 dias da semana toda que a gente mistura tudo. A gente faz tudo junto, é MMA. Pode derrubar, pode agarrar, pode segurar, pode levantar, entendeu? Então a gente tem os treinos separados que é para você evoluir na parte do jiu-jitsu. Eu tenho que treinar o jiu-jitsu, eu tenho que treinar o wrestling, eu tenho que aprender a derrubar e não ser derrubado. Eu tenho que melhorar meu boxe, que eu tô muito ruim no boxe aqui, eu dou o soco, a minha mão volta abaixo, tenho que melhorar. E é isso, a gente trabalha as modalidades isoladas, mas ao mesmo tempo a gente trabalha misturando. O nosso trabalho da Tropa Thai é assim que funciona, entendeu? Perfeito. E tem assim alguma diferenciação? Como é que vocês fazem para trabalhar o mental dos alunos, Essa é a dos parte mais atletas? difícil. Eu já tentei convencer eles, conversaram, eu já marquei uma palestra com um psicólogo até nosso amigo, que trabalhou comigo nele, né? Porque eu já trabalhei na Tinogueira, cozinhando Nogueira. E botei para conversar e tal. Aí eles conversaram, mas eu falei, vocês precisam de conversar, precisam de conversar. E acaba que é difícil, que eu vejo muito deles ali com muito talento. Mas lá na hora, quando sobe lá, você não tem noção, é uma coisa que parece que a mente apaga, entendeu? Para alguns atletas a mente apaga. Eu falo isso que isso já aconteceu comigo. Eu teve experiência suficiente de tudo, tanto de bom quanto de ruim. Então, pô, se eles todos conseguissem me escutar no que eu estou falando e executar, seria muito mais fácil. Mas às vezes não consegue, porque a mente trava, feito, são pensamentos que vêm na hora que não é para vir. Entendeu? Você não pode estar aí na luta pensando no caraca, eu tenho que pagar uma conta. Ah, ih, minha mulher está em casa. Ih, onde é que está meu filho? Não. Aí, naquele momento é você o cara, é você o adversário e a luta é você só pensar como você vai ganhar aquela luta. Se você, no momento, dispersar, você acaba cometendo um erro e o erro pode ser Falou. fatal. Entendeu? Já passou por isso, Renan? Já. Antes de eu ter minha conquista, né, do MEC, eu disputei o Cinturão do Chotô, que é um outro grande evento, né? Sei qual. E no meio da luta ali, eu ouvia, né, mas eu tava pensando em outras coisas e acabei me distraindo. E também eu consegui ganhar
eu tive um ganho de confiança no meio da luta que também me atrapalhou no momento. Tava fazendo a luta contra um canhoto e com um canhoto a gente sempre procura pisar fora, né? Como eu consegui fazer ele recuar, né? Eu tava dominando a luta, se dizer assim no termo, eu fui reto e eu não ouvi meus treinadores falando, ó, pisa fora, joga direto fora. E eu joguei a sequência pisando reto. Eu fui de encontro, né? Pegou um direto que eu apaguei, o primeiro nocaute, né? Mas, né, justamente foi por não ter escutado, ter, sei lá, fiquei aéreo. Me sentia ali, mas ao mesmo tempo não tava. Isso causou a derrota, né? Causou essa oportunidade que eu tinha de conquistar, né? Eu perdi, né? Uhum. E uma outra pergunta aqui, eu estava lendo uma matéria, uma entrevista, e tem uma declaração sua falando do atleta, da questão de você lutar, mas com amor. Como é que é isso? Você está lutando, você quer quebrar o adversário, mas Então, mas é o amor de lutar, né? Não é questão de que eu amo o meu adversário, não é isso, né? Infelizmente, eu tenho que ser bem real. Na hora que a gente está ali, a gente quer bater no cara, não tem jeito, a gente quer finalizar. É a nossa profissão, foi o que a gente escolheu. Mas quando digo por amor, é quando a gente se dedica como amor. Isso eu aprendi com a minha mãe. Ela sempre falou assim, filho, tudo que você vai fazer na sua vida, faça com amor. Mesmo uma comida, ou arrumar uma casa, mas faça com prazer, que vai ficar bem feito. Então é isso que eu digo para eles assim nessa questão toda, é fazer com prazer, né? Não é fazer porque eu tô mandando que eu vou mandar fazer, entendeu? Porque eu vejo às vezes ali, eles sabem que às vezes eu também tem que ser duro, né, com alguns, né, que erram muito. E você vê que eles têm respeito, tem, mas eu sei que no olhar eles não estão satisfeitos do jeito que eu tô falando com eles, entendeu? Mas a culpa não é minha, a culpa é deles que não estão fazendo o trabalho com aquela vontade, com amor, com dedicação, que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que a com gente tem que. É, propósito, porque né? a gente sabe, eu quanto o Renan, sabe que tem alguns ali que tá ali porque gosta de estar ali. Tá entendendo? Não tá ali porque, eu faço isso porque eu amo pra caramba. Não tá ali porque que é a vibe da galera. A gente tem um amigo nosso lá, um amigo meu, doutor Alexandre Azevedo, ele tá lá com a gente, ele tem 63 anos. Pô, eu conheço ele há mais de 25 anos, cara. Ele tá todo dia lá, é surreal. Treina com os garotos aí, pergunta pra ele. Surreal, a gente fica, treina mais que os atletas. O dele é Doutor Porrada. É, pô. Doutor Pô. Porrada. Aí, um grande abraço pro Doutor Doutor Porrada. Porrada. Esse cara aí, eu não sei, pra mim, pô, eu sou fã dele, cara, eu sempre falo, pra mim, ele, cara, é ídolo, cara, pô, cara, além de estar lá ajudando os garotos, aí, pá, que não aguenta os garotos, já sabe como cuidar dele, ninguém machuca ele, pô, ele é médico, ele ajuda os garotos quando tá precisando, nos hospitais, né, que ele trabalha no Miguel Couto, Souza Aguiar. E aí sempre acontece alguma coisa, né? Nem todos os garotos têm condições, quer dizer, a maioria não tem condições de ter um plano de saúde, que é difícil, né? Você manter aquele ali. Então ele está sempre tentando ajudar, a operação da mão, alguma coisa assim, uma Uhum. cirurgia, um exame que precisa fazer para uma luta, porque para fazer uma luta precisa de um exame, então ele está sempre ajudando a gente. Então eu acho que esse cara, pô, ele ama muito isso também. Então o amor tem que estar envolvido, tem tudo. Eu sei que tem que ter raiva, tem que bater, mas o amor tem que estar envolvido em tudo. Legal, muito bacana. E outra coisa, Renan, o que que te mantém focado, né? A gente falou de amor, né? Falou de determinação. O que que te mantém focado nos momentos de derrota ou de lesão? Você estava falando de uma lesão que você teve. Sim. O que que é a sua motivação? O que que te mantém focado? O que mantém focado é você saber que em algum momento, quando a chave virar, tudo o que passou, né, para trás vai valer a pena. Você puder proporcionar uma qualidade de vida melhor para sua família, né? E é isso. Sempre buscar o melhor. A gente treina pensando que, ó, eu tô já em 2019, tô há 6 anos nessa batida. Eu sei que no momento que surgiu a oportunidade de fazer uma luta internacional, assinar com um contrato um evento internacional, a chave vai virar e vai mudar com certeza a situação da minha vida. Eu vou poder focar mais, né? Conseguir tirar essa parte do trabalho de dividir, né, o trabalho e treino, vou poder focar no treino para poder melhorar ainda mais a minha condição, entendeu? Poder proporcionar um bem-estar para minha família. É isso que é importante. Isso aí, muito bom. É verdade, porque no caso do Renan, ele já tem 33 anos, né?
Então a gente não pode mais correr risco. Ele é campeão de um evento que basicamente está crescendo cada vez mais no Brasil. E ele, pô, queria lutar de novo, queria lutar de novo. Aí eu falei para ele, calma, calma, vamos esperar, não vamos dar uma oportunidade para um azar, que esse esporte é muito ingrato. É muito ingrato. Aí a gente dedica, faz tudo. Chega lá, a luta acaba em 10 segundos. Caraca, porque eu sempre falo para eles, o que você está fazendo, o teu adversário também está fazendo, tá? Os dois, entendeu? Se for falar de Deus, só tem um Deus, vai todo mundo ajuda meu Deus. Ele também pediu ajuda meu Deus, pô. Então é o trabalho duro e dedicação em um momento que você tiver a oportunidade. Então tem que ter paciência, ele entendeu isso e esperar, porque é igual ele falou agora, a hora dele vai chegar, pô. E tá chegando, não vai demorar muito não, entendeu? É paciência, tá? Tem que aguardar. Perfeito, perfeito. E, Pachu, nós sabemos, né, que a tragédia da perda do Diego foi um momento muito difícil para todos. E eu queria saber como você e a equipe lidaram com essa perda e como isso impactou a filosofia da Tropa Thai. É difícil falar pra caramba disso, porque é uma coisa que veio muitos reflexos naquele momento, né? Eu acredito que quem sofreu mais com tudo isso foi o filho, né? No caso de eu, dedicava a vida 100% ao filho, mas todos nós sofremos juntos. A única coisa que no momento ele tocou no meu coração, naquele dia que a gente foi lá levar ele, no dia que ele foi no enterro dele, né? Sepultamento dele, foi que eu lembrei uma frase, né? Que ele falou, pô, tem que vir pra academia, tem que ir pra academia, irmão. Não é lugar academia, não tem que ficar em casa, não, academia. Foi aí que eu chamei todo mundo, eles estavam lá, acabou, a gente estava indo embora, reuni todo mundo, a gente orando. E eu falei assim, galera, o que ele queria que a gente fizesse, a gente vai fazer. Então amanhã todo mundo na academia. Vamos voltar amanhã, não vai ter. Chega de luto, vamos voltar. Isso que ele ia ficar feliz. Ele nunca ia ficar, ele não ia ficar feliz se a gente, cada um se eu caísse e ele parasse, parei, entendeu? Eu acho que foi isso. A gente foi triste, foi duro, né? Mas só que a gente teve que continuar. Teve que continuar. Então eu fiz o que eu fiz de melhor. Nas condições que eu tive naquele momento. Vambora, vambora. Eu também fui sofrendo. Todo mundo teve seu luto, eu também tive o meu. Entendeu? Mas muitas pessoas, pô, esquece que o cara é como se fosse meu irmão. Passei 30 anos da minha vida com o cara. Casamento, pô. Na verdade, a gente casamos e separamos e a gente continuamos juntos. Então, pô, eu também tive um luto, né? Tive uma dor, entendeu? Mas foi forte demais, né? Porque foi uma coisa que ninguém esperava, mas a gente tinha que seguir. E se eu não tivesse dado esse passo naquele momento, a gente não sabia o que poderia acontecer. Uhum. É como se fosse, caraca, e agora? O que a gente vai fazer? O mestre não consegue vir pra academia, aí o outro também não vem, aí também não vou, né? Então eu tive que, vambora, vambora, era treino, choro, e se fortalecendo e vamos embora, pô, e até a gente ficar forte de novo. E olha aí onde a gente tá agora. Se a gente tivesse desistido naquele dia. Que bom, que bom. Ele com certeza deixou um legado Isso e, aí. né, é orgulho para todos nós, Que né? mais? E Renan, o que as conquistas da Tropa Thai representam para a comunidade? Essa pergunta, na verdade, é para vocês dois, né? Vocês têm um centro de treinamento lá na Tijuquinha, tem um no Rio das Pedras. E como vocês veem as vitórias dos atletas da Tropa Thai? Como é que isso reverbera na comunidade? Vocês veem um efeito? Sim, isso é o resultado do nosso trabalho em equipe, né? A união, que é a conquista, não é. A gente sobe sozinho para lutar, mas antes de subir, a gente precisa um do outro para poder ajudar no treinamento, né? Na nossa academia. É refletido em união e é onde eu dou aula assim, para os meus alunos no projeto, a gente são uma referência deles. Eu tenho cinco atletas junto com o Gabriel, que é onde o rapaz que me ajuda, que querem lutar. Então, mestre, vamos lutar. Quero ser igual a você, quero poder viajar. E é uma coisa que a gente fica ali, fica em cima, a gente vai dar o nosso melhor para poder também realizar o nosso sonho e poder realizar o sonho deles, né? A gente ter essa experiência, né? De poder um dia estar lutando em outro lugar. Eu tenho uma viagem internacional, que foi meu primeiro evento, mas isso foi proporcionado através da luta. Eu não tinha como fazer uma viagem internacional se não for através da luta. E isso as crianças vendo, pô, é sonho.
poder viajar, conhecer outros lugares. E eu tenho certeza que só o esporte na vida delas vai poder proporcionar isso. E o estudo também, né? Que a gente cobra muito deles. Claro, perfeito, muito bom. E você, É, pastor? basicamente isso que o Renan falou. A gente, cada luta que vence, nós vencemos uma luta, é motivação para todos os alunos, até aqueles que não querem lutar, mas é um espetáculo, o campeão que é a tropa tá, então motiva, traz mais gente para vir treinar, procurar academia. Rapaziada, vocês não são zumbi, não. O cara passou minha guarda no lado, eu vou aqui, E o trabalho que transforma vidas acontece fora do estúdio, acontece no tatame, no treino diário, no foco, na determinação. E viemos aqui na academia da Tropa Thai conhecer melhor esse trabalho. O cara passou minha guarda no campeonato. Não quero passar força. É só acompanhar a posição. Renan, eu queria agora que você deixasse uma mensagem para aqueles jovens que estão no esporte, que às vezes pensam em desistir. Qual mensagem você deixa para essa galera? A melhor coisa, não desista, tenha paciência, muita força, foco, determinação, que tudo vem do seu tempo. Não tenha pressa. A coisa mais importante no esporte é não ter pressa. Nada vai acontecer da noite do dia. Todo dia você vai estar depositando lá uma fichinha, e assim vai até você chegar nos seus objetivos, tá? Mas não tenha pressa. Tenha paciência, muita força e dedicação. Valeu, Renan. Tamo Agora junto. foi, né? Pachu, conta pra mim, de que forma esse trabalho que vocês realizam aqui, ele ajuda a tirar os jovens do caminho das drogas e da falta de perspectiva? Na verdade, o esporte, né, é fundamental na vida do jovem, né? Ele, além de fazer ele amadurecer, dar uma disciplina para ele, né? Criar regras, né? Educar ele e também ajuda também a ele ter uma profissão, né? Mesmo que ele não seja querer ser um lutador, um nadador, um jogador de futebol, mas ajuda ele a ter uma profissão, ensinar depois disso. Então é uma coisa que é um seminário, né? O esporte é um seminário que ajuda as pessoas a evoluírem e ocupa a mente dela. Então, ocupando a mente do jovem, é muito difícil ele se perder com um certo tipo de coisas ruins na vida, no mundo, né? Está muito triste o mundo de hoje. Então, eu acho que o esporte, a arte marcial, é fundamental nisso, porque além dela trabalhar a mente, ela trabalha o corpo, entendeu? E deixa a pessoa saudável e mentalmente forte, né? Com objetivos. Então, eu acho isso importante. O trabalho que a gente faz aqui funda muito nessa parte. Inclusive, você tem professores aqui treinando. Essa turma aqui agora somos profissionais, digamos assim. Agora está acontecendo um treino de MMA, que é o nosso time profissional, tá? Que tem alguns professores que dão aula, tá? De Muay Thai, de boxe, através da arte marcial. Resumindo, é o trabalho deles dar aula e o trabalho deles lutar profissionalmente. Então, é uma coisa junto com a mesma coisa. Junto a mesma coisa. Ele está trabalhando na mesma área. Tanto um amador, que é de ensinar a pessoa a aprender a dar um soco, dar um chute, dar uma joelhada, se proteger. E eles, ao mesmo tempo, estão trabalhando para ser um lutador e buscar o sonho deles, que é ser campeão de algum evento internacional. Legal, perfeito. Show de bola. Pachu, qual é a maior dificuldade que um empreendedor no esporte encontra aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil, em qualquer lugar? Eu acho que a maior dificuldade é começar um projeto, né? Porque você começa do zero, como eu comecei, nós começamos numa quadra da escola, de chão puro, né? Então, antes não tivemos patrocínio, não tivemos nada. E ali foi uma coisa muito difícil, porque ninguém naquela época acreditava na gente, né? Até chegamos aqui. E estamos levando sozinho, o peito mesmo, né? Mas isso trouxe muita coisa boa, que fazer o quê? Tiramos as crianças das ruas e também hoje temos os professores formados e lutadores profissionais
com aquele projeto que nós começamos, mas a maior dificuldade mesmo é o apoio. As pessoas só acreditam quando já está lá em cima, quando está lá embaixo, quando o trabalho está pronto, como você falou. Quando começa o trabalho é muito difícil, essa é a maior dificuldade, não.